Existe uma pequena briga silenciosa entre dois tipos de pessoas. De um lado, estão aqueles que dormem pouco e dizem: "Eu não tenho tempo para dormir, vou dormir quando morrer". Do outro, estão aqueles que defendem suas boas horas de sono e respondem: "Depois, não reclama que está sem foco, esquecendo tudo e com a cabeça pesada". E no meio dessa discussão, sempre aparece alguém chamando o outro de preguiçoso, dorminhoco ou dizendo: "Está assim, porque não dormiu direito". Mas aqui está o ponto que pouca gente percebe. Essa conversa não é apenas sobre tempo, preguiça ou rotina. Enquanto você dorme, seu cérebro continua trabalhando. Ele organiza informações, fortalece memórias, recupera a atenção e prepara sua capacidade de pensar para o dia seguinte. E quando esse processo é interrompido noite após noite, a pessoa pode até acordar de pé, mas a mente não acorda inteira. Olá, eu sou Eli Rodrigues e você está no GMC Saúde. Este é o primeiro episódio da série Sono e Saúde, o que acontece enquanto você dorme. Se você gosta de entender como hábitos simples podem transformar a saúde, já se inscreva no canal e vem comigo. Porque para entender por que dormir bem é tão importante para a mente, primeiro precisamos mudar uma ideia antiga. O sono não é uma pausa vazia. Muita gente fala sobre sono como se fosse apenas um intervalo entre um dia e outro. Como se dormir fosse simplesmente apagar, perder algumas horas e acordar depois. Mas enquanto o corpo parece parado, o cérebro continua trabalhando. Só que ele muda o tipo de trabalho que está fazendo. Durante o dia, a mente recebe conversas, decisões, imagens, sons, tarefas, problemas e aprendizados. É muita coisa entrando. Se o cérebro apenas acumular tudo isso sem organizar nada, a mente fica sobrecarregada. E é durante o sono que parte desse trabalho de organização acontece. O cérebro passa por fases diferentes ao longo da noite. Sono mais leve, sono mais profundo e períodos em que os sonhos aparecem com mais intensidade. Cada fase participa de processos importantes como recuperação mental, consolidação da memória e reorganização das conexões do cérebro. Então, dormir não é simplesmente desligar. É como se o cérebro trocasse o barulho do dia por um modo de manutenção. Durante o dia, ele recebe, reage, decide e aprende. Durante a noite, ele revisa, organiza, fortalece e prepara. Por isso, uma noite ruim pode fazer tanta diferença no dia seguinte. Você pode levantar da cama, tomar café e tentar seguir normalmente. Mas, se o cérebro não teve tempo suficiente para fazer esse trabalho, a mente pode acordar mais lenta, confusa e menos preparada. E uma das partes mais impressionantes desse trabalho noturno aparece na memória. Você sabia que a memória não é formada apenas no momento em que você aprende alguma coisa? Na verdade, ela continua sendo trabalhada depois. Quando você estuda, lê, assiste a uma aula, aprende uma habilidade nova ou vive uma experiência importante, o cérebro registra essas informações. Mas é durante o sono que parte desse material pode ser reorganizado e fortalecido. É como se o cérebro dissesse: "Isso aqui vale a pena guardar melhor". A ciência observa há muitos anos que o sono participa da consolidação da memória. Isso significa que ele ajuda o cérebro a transformar informações recentes em lembranças mais estáveis. Mas quando o sono é ruim, esse processo pode ser prejudicado. A pessoa tenta aprender, mas a informação não fixa direito. Ela lê uma coisa e esquece logo depois. Faz uma tarefa, mas precisa voltar várias vezes porque perdeu os detalhes. E aqui existe uma curiosidade muito interessante. Pesquisadores descobriram que durante o sono, o cérebro pode reativar certas informações aprendidas antes.
É como se ele revisse alguns arquivos da memória enquanto você está dormindo. Por isso, virar noites estudando, trabalhando ou tentando ganhar tempo pode ter um efeito contrário. A pessoa acha que está aproveitando mais horas, mas está tirando do cérebro justamente o momento em que ele consolida melhor o que foi aprendido. Estudar é plantar a informação, e dormir bem ajuda o cérebro a firmar essa raiz. Mas a memória não é a única parte da mente que sofre quando o sono falha. A atenção também começa a perder força. Depois da memória, existe outra área da mente que sente rapidamente os efeitos de uma noite mal dormida. A atenção. A pessoa acorda, levanta, toma café e tenta seguir a rotina. Mas alguma coisa parece diferente. Ela lê a mesma frase 2 ou 3 vezes e não entende. Começa uma tarefa e esquece o que estava fazendo. Ouve alguém falando, mas a mente escapa no meio da conversa. Isso não é apenas falta de vontade. A atenção depende de um cérebro bem recuperado. Durante o dia, o cérebro precisa selecionar o que é importante, ignorar o que não importa, manter o foco, perceber detalhes e responder ao que está acontecendo. Mas quando o sono é curto, fragmentado ou de má qualidade, essa capacidade começa a falhar. É como se a mente ficasse com menos força para sustentar o foco. Porque a atenção não é apenas querer estar atento. A atenção é uma função do cérebro. E um cérebro cansado tende a trabalhar com mais lentidão, mais distração e mais erros. É por isso que dormir mal pode afetar o desempenho no trabalho, nos estudos, na direção e até em tarefas que a pessoa já sabe fazer. Muitas pessoas que dormem pouco se acostumam com esse estado. Acham que estão funcionando normalmente, mas talvez estejam mais lentas, mais esquecidas e menos produtivas do que poderiam estar. Às vezes, a pessoa não precisa apenas de mais disciplina, precisa de mais sono. Mas e aí? Está curtindo esse vídeo? Então, compartilhe com alguém que vive dizendo que dormir é perda de tempo e não esqueça de deixar sua curtida. Talvez essa pessoa não esteja ganhando tempo. Talvez esteja apenas tentando viver o dia seguinte com a mente funcionando abaixo da capacidade que Deus colocou nela. O fato é que dormir mal não rouba apenas energia, rouba clareza. E quando a atenção começa a falhar, o raciocínio também sente o impacto. Porque pensar bem não é apenas ter inteligência. Pensar bem exige um cérebro organizado, descansado e capaz de manter informações ativas por alguns instantes. Imagine que você precisa resolver um problema no trabalho, organizar uma compra, responder uma mensagem importante ou escolher a melhor solução para uma situação do dia. Para fazer isso, o cérebro precisa comparar informações, lembrar detalhes, pesar consequências, organizar prioridades e enxergar caminhos diferentes. Mas quando o sono é ruim, esse processo fica mais difícil. Você tenta pensar, mas perde o fio da meada. Tenta decidir, mas demora mais para encontrar uma resposta. Tenta resolver um problema, mas tudo parece mais pesado. É por isso que a falta de sono pode prejudicar a memória de trabalho. Ela participa do raciocínio, do planejamento, da leitura, da organização e da tomada de decisão. E quando ela falha, até tarefas simples se tornam mais complicadas. Não porque a pessoa não seja capaz, mas porque o cérebro está funcionando em modo de economia. Muita gente mede produtividade apenas pela quantidade de horas acordada. Mas ficar acordado mais tempo não significa pensar melhor. Às vezes, a pessoa ganhou 2 horas à noite, mas perdeu qualidade mental no dia seguinte. Leu mais, mas absorveu menos. Trabalhou mais, mas errou mais. Decidiu mais rápido, mas decidiu pior.
E aqui existe uma curiosidade importante. Depois de dormir mal, muitas pessoas não percebem o tamanho da própria queda de desempenho. Elas acham que estão funcionando normalmente, mas o cérebro pode estar mais lento, menos preciso e menos flexível. Quando noites ruins se tornam rotina, a pessoa pode começar a achar normal viver com pensamento lento, dificuldade de foco e pouca clareza. Mas talvez isso não seja quem ela é. Talvez seja apenas o cérebro pedindo recuperação. Uma noite ruim não muda apenas o quanto você sente sono. Ela pode mudar a qualidade do seu pensamento, mas existe uma parte ainda mais profunda dessa história. Durante o sono, o cérebro também entra em um modo de manutenção. Como já vimos, durante o dia o cérebro trabalha sem parar. Ele recebe informações, interpreta sons, imagens, palavras, movimentos, decisões, problemas, lembranças e aprendizados. Mas todo esse trabalho tem um custo. Assim como uma casa precisa ser limpa, o cérebro também precisa de momentos em que certas tarefas internas acontecem com mais eficiência. E o sono parece ser uma dessas janelas mais importantes. Durante a noite, o cérebro não está simplesmente apagado. Ele reorganiza conexões, fortalece caminhos importantes, reduz ruídos, participa da consolidação da memória e também da remoção de resíduos metabólicos. Pesquisadores estudam um sistema chamado sistema linfático, que funciona como uma espécie de via de circulação de fluidos no cérebro. E não estou falando do sistema linfático não, é linfático mesmo. A ideia, de forma simples, é que durante o sono, o cérebro pode favorecer a movimentação de líquidos que ajudam a remover substâncias acumuladas ao longo da atividade cerebral. Não estou aqui querendo dizer que dormir bem cura doenças ou resolve todos os problemas do cérebro, mas mostrar algo impressionante, que o sono participa de processos de equilíbrio, organização e limpeza interna que ajudam o cérebro a funcionar melhor. Quando você dorme bem, dá ao cérebro a chance de trabalhar nesse modo silencioso de reparo. Mas quando o sono é cortado, atrasado ou interrompido muitas vezes, esse trabalho pode ficar incompleto. A mente acorda no dia seguinte, tentando funcionar em cima de uma bagunça que não foi totalmente organizada. Por isso, o sono não deve ser visto como tempo perdido. Ele é parte da manutenção da mente. Mas se o sono é tão importante para a memória, atenção, raciocínio e manutenção do cérebro, a pergunta prática é: como proteger esse processo no dia a dia? A primeira coisa é mudar a forma como enxergamos o sono. Muita gente trata o sono como sobra. A pessoa trabalha, resolve problemas, mexe no celular, assiste mais um vídeo, responde mais uma mensagem e só depois, quando não aguenta mais, vai dormir. Mas o sono não deve ser o resto do dia. Ele precisa ser a parte do cuidado com a mente. Para a maioria dos adultos, uma boa referência é buscar pelo menos 7 horas de sono por noite. Outro ponto importante é a regularidade. O cérebro gosta de ritmo. Quando a pessoa dorme e acorda cada dia em um horário muito diferente, o corpo pode ter mais dificuldade para entender quando é hora de desacelerar. E celular, televisão, computador e luz forte perto da hora de dormir podem mandar para o cérebro a mensagem errada. Ainda é dia, continue alerta. O cérebro não muda de modo como um interruptor. Ele precisa de transição. Diminuir a luz, reduzir estímulos e sair um pouco do excesso de informação podem ajudar. A cafeína também merece atenção. Café, energéticos, alguns chás estimulantes e outras bebidas com cafeína podem permanecer agindo no corpo por muitas horas. Tem gente que toma café no fim da tarde e diz: "Em mim não faz efeito",
Mas às vezes a pessoa até dorme, só que o sono fica mais leve, fragmentado e menos reparador. Às vezes o corpo está cansado, mas a mente continua correndo. Por isso, um ritual simples de desaceleração pode ajudar. Uma leitura leve, uma oração, um banho morno, uma música tranquila, alguns minutos longe do celular ou apenas um momento em silêncio para respirar e agradecer pelo dia. Cuidar do sono não precisa ser complicado, mas precisa ser intencional. Porque se você não protege o seu sono, o mundo moderno encontra muitas formas de roubá-lo. E quando o sono é roubado, a mente é a primeira que paga. Paga na memória, no foco, no raciocínio e na clareza. O sono não pode ser o que sobra depois que todo o resto acabou. Ele precisa ser parte do cuidado com a mente. No fim, dormir bem não é apenas descansar o corpo. É proteger a capacidade de pensar. Lembre-se, durante o sono, o cérebro continua trabalhando em silêncio. Ele organiza informações, fortalece memórias, recupera a atenção, ajuda no aprendizado e prepara a mente para raciocinar melhor no dia seguinte. E quando a noite de sono é boa, a mente acorda com mais clareza. Mas quando o sono é ruim, curto ou interrompido muitas vezes, o dia seguinte pode não começar bem. E o resultado vai aparecer na memória fraca, na dificuldade de concentração, no pensamento lento, nos erros simples e naquela sensação de cabeça pesada. É importante entender que o problema não é apenas estar cansado, é tentar viver o dia usando uma mente que não recebeu a manutenção que precisava. Por isso, dormir bem não deve ser visto como luxo, preguiça ou perda de tempo. Dormir bem é cuidado, é sabedoria, é uma forma natural de respeitar o cérebro, proteger a mente e valorizar a saúde que Deus nos deu. Agora eu quero saber de você. Quando você dorme mal, percebe diferença na sua memória, no foco ou no raciocínio? Escreva aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão tentando entender melhor a importância do sono. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que vive dizendo que dormir é perda de tempo. Hoje, nós vimos o que o sono faz pela mente. No próximo episódio, nós vamos seguir mais adiante. Vamos entender o que a falta de sono faz com as emoções. Então, não perca o nosso próximo episódio dessa série. E é importante dizer que todo o conteúdo do GMC Saúde é baseado em pesquisas científicas e estaremos sempre disponibilizando as fontes na descrição do vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.